Tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, bora para mais um. É isso aí, bora para mais um. Estamos também com ele aqui, novamente, nos dando a graça da sua presença, senhoras e senhores, professor David Panceira. Fala pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Bacon. É isso. Nós que agradecemos aí por sempre aceitar estar aqui com a gente, né, dando essas aulas aí mais do que especiais, né? E estamos aí num momento também especial, né, David? Um momento aí de espera, né? Exatamente. Não há momento mais propício para fazer esse podcast, né? Exatamente. Dia de Santiago Apóstolo, não sei quando vai ao ar, mas hoje... É o ar amanhã, sexta-feira. Amanhã, então, ó, hoje, dia 25 de julho, dia de São Santiago Apóstolo, e a espera do nascimento do meu quarto filho, né? Que poderia ter nascido hoje. E o nome dele é Thiago, então ele perdeu a chance. Perdeu por agora. É, isso aí. Mas, exatamente, né? Então, pra nós é uma alegria, né? Principalmente você que tá nesse momento aí, ainda aceitando, topando gravar com a gente. Muito obrigado mesmo, tá bom? Imagina. Agradecemos aí de coração. E caso aconteça aí do David sair, né? De repente, ter que sair, certo? Nós vamos dividir esse podcast provavelmente em duas partes, né? Mas se isso não acontecer, nós continuamos aqui, certo? E como eu já disse, esse episódio ele vai estrear na sexta-feira, assim como aconteceu na semana passada, que estreou na sexta-feira. Esse episódio também vai estrear na sexta-feira, às 20 horas, tá bom? Então, você que está ouvindo aí nessa sexta-feira, dia 26, certo? Se você ainda não nos acompanha, vai lá no @BaconPodcastBR no Instagram. Quiser nos ajudar aí a manter esse podcast, né? Todo o apoio aí será bem-vindo. Vai lá no apoia.se/BaconPodcast. David, por favor, apresenta aí os seus links, onde o pessoal pode te encontrar, o que você tem feito aí atualmente. Bom, o pessoal acho que já sabe aí, né, mas eu estou fazendo um trabalho no Instagram, que eu pretendo cada vez menos diminuir, né, que eu não suporto o Instagram, ao vivo aqui, não suporto, acho que quase ninguém suporta, muita gente tá lá, né. Exatamente. E tenho um trabalho com as minhas newsletters, né, que semanalmente está lá na caixa de e-mail do pessoal, com uns temas variados, né? Acho que quem lê lá sabe que varia muito. Hora é política, hora é matemática, hora é filosofia e por aí vai, né? E também agora no YouTube, né? Estou com um propósito muito determinado, né, digamos assim, para dar continuidade ao canal, e o canal tá crescendo, tá indo aos poucos lá crescendo. Maravilha, vou deixar aqui os links, né, na descrição para facilitar o acesso aí dos nossos ouvintes, né, que muito provavelmente já acompanham tudo isso, né, não tenho dúvidas que eles já estão acompanhando tudo, né, mas se ainda for novidade para você, meu caro ouvinte, os links estão aqui na descrição, certo? Então vamos lá, né? Vamos então pro tema, vamos falar aí vamos dar continuidade, né? Para quem não sabe, nós já gravamos um podcast aí, falando sobre as virtudes teologais, começamos ali pela fé, a gente foi um pouco inocente, né? A gente queria falar sobre as 3 virtudes num podcast Exatamente. Só, mas então dividimos, né, em 3 partes, e aqui estamos dando continuidade, mas eu não vou queimar aí a parte do Bruno, certo? Vamos lá então. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast.
Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse deste episódio. Bom, como você bem introduziu, fomos muito inocentes, mas muito inocentes. Assim. Das 7 virtudes, as mais importantes são as teologais. E o que nós fizemos? Decidimos falar em um único episódio sobre todas. Claro que não deu tempo, claro que não deu certo, mas a esperança é a última que morre. Nós vamos terminar essa série falando dela, a virtude da esperança. Então o David vai voltar aqui, vai falar pra gente, vai contar mais sobre, né, a virtude da esperança, que de fato é uma das virtudes teologais e tem uma importância muito grande na nossa vida. Então, por isso a gente precisa de um episódio inteiro para falar sobre ela, para entender com mais profundidade, com mais clareza o que de fato ela é. Perfeito, né? E a gente foi um pouco guloso podemos dizer, né? Queria falar sobre tudo ali no episódio só, certo? Mas então, por favor, David, vamos começar então com as noções ali, né? A definição, né? O que seria a esperança? Qual que seria a diferença de uma esperança comum e de uma esperança como virtude teologal, né? Se existe essa diferença. E também entender um pouco sobre a importância, né, da esperança na nossa vida, né, cristã. Nós que almejamos a eternidade, certo? Perfeito, perfeito. Olha, e você não poderia começar melhor o podcast, né? Dizendo a gente começar a colocando os pingos nos is aqui, né? A diferença de uma esperança meramente humana para uma esperança enquanto virtude teologal, né? E eu acho que a gente não consegue fazer essa diferença, definir inclusive a esperança, né? A gente não consegue fazer essa distinção, né? Sem a gente falar de bem-aventurança, tá? E, além de bem-aventurança, diferença entre humanos e seres celestiais em relação a essa bem-aventurança, né? O que seria a bem-aventurança, né? A bem-aventurança seria realmente a felicidade plena, né? Aquele encontro em que a satisfação do seu desejo da vontade, né? Seu desejo volitivo, digamos assim, vai estar completamente satisfeita. Então, é aquele coração preenchido, né? Ou para nós cristãos, né? O que seria é o encontro, a contemplação da face de Deus. Então, você vai estar diante de Deus. Você vai estar com o seu coração preenchido e essa é a bem-aventurança, né? Agora, isso a gente costuma chamar também de bem-aventurança eterna, né? Para fazer uma distinção entre bem-aventurança mundana ou bens mundanos, né? Ou simplesmente bens para os bens mundanos, porque é um bem que você deseja e satisfaz imediatamente, né? Que é, por exemplo, você tem sede, né? E você quer tomar um copo d'água, você vai lá, tem um desejo para tomar aquele copo d'água, você satisfaz aquilo te causa um bem. O copo de água em si é um bem, é uma bem-aventurança, só que terreno, né? Obviamente. Porque ele não vai saciar os seus desejos totais, né? Um copo d'água não tem capacidade de saciar totalmente os seus desejos, de saciar o seu coração, menos ainda, né? Não tem essa capacidade. Então tem esse tipo de bem-aventurança, né? E existe, então, nessa distinção entre seres humanos e seres celestiais, a bem-aventurança divina, né? E Deus, né, na bem-aventurança divina, Deus existe em perfeita bem-aventurança, né? Ou seja, em Deus, em si próprio, não há necessidade de buscar a bem-aventurança, de buscar ou desejar essa bem-aventurança, essa felicidade. Porque ele é a própria felicidade, ele é a própria bem-aventurança, né? Então, não há nele a virtude da esperança. Deus não espera, né? Não, em certo sentido, porque ele é a esperança, certo? Então, a bem-aventurança divina, ela tem essa distinção de ser absolutamente perfeita, tá? A bem-aventurança angelical, né? Anjos são seres, eu não sei se vocês já fizeram algum episódio sobre anjos aqui no Bacon ou não. Não, nunca fizemos. É um bom tema aí, anjos e demonologia, hein, cara? É um tema Sim. fenomenal. Já quero. Mas anjos são seres
incorpóreos, então eles não têm uma matéria corpórea, né? E são seres que a gente costuma falar que são puramente mentais ou puramente espíritos, né? Ou seja, os anjos, eles não sofrem a corrupção do corpo, a corrupção da matéria, porque eles não têm corpos, tá certo? Então aquela figura clássica de um anjo com asinhas e que o Barroco popularizou muito, né? É uma figura que só está no imaginário ali para dizer, né? Mas não é aquilo que acontece. Na verdade, se você pegar as descrições de anjos lá na Bíblia, você vai ver umas coisas horrendas, né? bem estranhas, assim. Não são horrendas, são extravagantes, né? Digamos assim. E não como essas figuras de pessoas com uma forma humanoide, com asinhas, etc. Mas o anjo, enquanto ente, ele é um ser puramente mental. Então, como ele não sofre uma mudança corporal, o que ele deseja, etc., acontece em um só ato. Porque o desejo que sofre mudança é um desejo que sofre mudança pela corrupção do corpo, né? Que ele está indo aqui acontecendo tem uma vivência temporal, né, corpórea, e nessa mutação corpórea acontece ali a nossa mutação de desejos, de vontades e etc. No anjo não acontece isso, né? Então, os anjos, eles alcançam a bem-aventurança com um único ato, tá? Que é no momento da sua criação, quando eles recebem o seu ato de ser. Então, e ele obtém, né, a recompensa por essa escolha, por esse ato, né, já obtém ali naquele momento, que é a recompensa eterna. Então, o que seria um anjo caído aqui? É um anjo caído que escolhe, no momento da sua criação, não obter a bem-aventurança eterna, né? Então, o anjo tem esse poder de escolha, ele tem uma vontade, tem um intelecto, certo? Na verdade, isso é o que vai acontecer quando a gente morrer. No juízo particular, que a gente chama de juízo particular, é exatamente isso, né? Ou seja, você vai chegar lá e vai tomar uma decisão. Ou eu quero a bem-aventurança eterna, né? Ou não. Aí agora aqui, antes da gente continuar, fazendo um adendo, mas que vale uma reflexão para o pessoal, né? É uma questão de probabilidade, né? E realmente de raciocínio crítico, né? Porque assim, pensa, se você leva uma vida em que você busca completamente bem-aventuranças terrenas, né? Ou bens terrenos, o tempo inteiro, e aquilo é o que você busca para satisfazer os seus desejos, né? E você vai nisso, fica vivendo a sua vida inteira nisso, sei lá, seja o dinheiro, seja a fama, seja, não sei, o que você quiser aí que seja um bem terreno. Imagina que você leva a sua vida inteira assim. No momento da sua morte, qual é a probabilidade de você escolher a bem-aventurança eterna como a satisfação do teu desejo, né? É muito baixa, né? A probabilidade é muito baixa, porque você vai escolher aquilo que satisfez os seus desejos imediatamente, que são esses bens terrenos. É muito comum, você escolheu isso a vida inteira. Por que no momento da sua morte você escolheria diferente, né? Então, essa que é uma coisa que vai acontecer. E nesse ato de escolha ali, é a sua decisão de ir para o inferno ou purgatório ou céu, né? Ou salvação, né? Então é por isso que a gente fala, né, que o inferno, ele está cheio de pessoas que... Eu sei que existem correntes teológicas que esperam, há uma esperança, que não é uma esperança cristã, é uma esperança no sentido que a gente está colocando aqui, mas que esperam que o inferno esteja vazio. Isso é chamado de universalismo, né, dentro da teologia. Existem algumas correntes. Defender o universalismo dentro do catolicismo não é uma coisa sensata a se fazer, é meio herético, inclusive, né? A igreja ela nunca disse que alguém está no inferno, mas ela não defende, não diz como posicionamento oficial dela o universalismo, né? E quer dizer que nenhuma pessoa vai morrer, né? Mas a gente costuma dizer que as pessoas que vai morrer não, que vai estar no inferno. A gente costuma dizer que as pessoas que estão no inferno, elas estão lá porque escolheram estar lá, e não porque Deus as manda para lá. Obviamente que Deus poderia
ignorar a escolha da pessoa e levá-la para o céu, poderia ter um ato livre, etc, etc, etc. Mas o inferno está cheio de pessoas que escolheram estar lá, né? Porque escolhem uma bem-aventurança terrena e não uma bem-aventurança eterna. Agora, se você leva a sua vida, né, buscando essas coisas do alto, né, tendo a esperança de que irá conquistá-la, de que irá entrar e conseguir a bem-aventurança eterna, a probabilidade de você, no momento da sua morte, no juízo particular, escolher a bem-aventurança eterna, ela é maior, tá certo? Existem pessoas que se converteram no leito de morte? Sim, existem, né? Várias, né? A gente tem vários casos aí de pessoas. O Oscar Wilde, por exemplo, é um deles, que se converteram no leito de morte e pronto, né? Dizem que John von Neumann também. John von Neumann é um matemático aí do século passado, que era um boêmio dos piores, né? Dizem que ele também. Então, tem várias pessoas aí, vários causos, né, da história que contam isso. Mas se me perguntassem qual é o melhor momento para se converter, é agora. Entende? Que é agora que você vai poder aí entrar no quesito da esperança humana, da esperança cristã mesmo, que é enxergar a sua vida como uma jornada em busca da bem-aventurança eterna. E ao fazer isso, a gente entra na bem-aventurança humana, né? Que nós atingimos nossos objetivos através de múltiplas ações, né? Por meio de múltiplas ações. Vivendo, né, de uma maneira racional, a gente vive de uma maneira racional e aprende com o ambiente que está ali. A gente vai atingindo os nossos objetivos com essas múltiplas ações. Vai aprendendo, errando, voltando atrás, aprendendo novamente, etc, etc. E por aí vai. Então, portanto, para nós, a vida, ela é uma jornada em que a gente está caminhando, indo em direção a algum lugar, certo? E nessa jornada, né, a gente precisa de uma firme compreensão do objetivo dessa jornada. Se a gente não tiver uma firme compreensão do objetivo, né, qual é o sentido da vida no final das contas? Por que você está vivendo? Né? Vem os existencialistas vão, não, você atribui seu sentido, não sei o quê, sei lá, tem vários tipos, correntes existencialistas aí, né, para falar. Mas, objetivamente falando, não há, né? Se você não tem uma firme compreensão de um objetivo, para onde você está arrumando, qual o sentido da sua vida, para onde que você está caminhando nessa jornada, o que você quer ser, né, onde você vai chegar quando encerrar o seu combate aqui, né? Isso aí, né? Essa compreensão desse objetivo e as virtudes, né, a conquista das virtudes, são uma espécie de âncora para que a jornada humana chegue até a bem-aventurança divina. E é nisso, né, que está depositada a esperança, de que a minha jornada vai chegar lá. A esperança cristã, né? Então, a esperança humana, o que seria uma esperança humana? Eu ter uma certa previsibilidade e esperar, né? Ou como é que eu posso dizer? Assim, você tem uma expectativa de que um determinado resultado, alguma coisa vai acontecer na sua vida, né? Então, por exemplo, você tem uma esperança de ser promovido no trabalho. A gente fala isso, né? Você tem uma esperança de ser promovido no seu trabalho, etc. Essa esperança ela vai ser fundamentada como? Se você tem uma esperança, uma expectativa de ser promovido sem fazer nada, você está embasando a sua esperança aonde? Na pura sorte, né? Na pura sorte. Agora, se você começa a se desenvolver as suas habilidades, etc., se destacar lá no meio, começa a ter um mindset diferente em que você vai assumir uma posição já no seu mindset, daquilo que você almeja, etc, etc. Há uma expectativa, uma esperança humana de que você seja promovido, certo? Ou consiga um outro trabalho melhor, sei lá eu, né? Mas aqueles objetivos ali que você coloca, eles sejam alcançados.
E isso é uma esperança meramente humana, porque uma vez que você conquistou aquilo ali, você não satisfez o teu coração, né? Como eu sempre digo lá, o Neil Gaiman costuma falar, né? Ele falou na personagem de Sandman, que o preço que você paga para conquistar aquilo que você quer é conquistar aquilo que você quer. Porque justamente, uma vez que você conquista um bem terreno aqui, acabou, entendeu? Aquela sua expectativa, aquela sua esperança, ela é saciada. E não tem mais a esperança, né? Acabou. Mas isso se distingue da esperança cristã. A esperança cristã está na minha trajetória, na minha jornada, no jeito que eu vou levar a minha vida, para conseguir a bem-aventurança eterna, a bem-aventurança divina, tá? E onde que está baseada esse ato, né, essa expectativa? Na confiança da salvação divina. Ou seja, a gente ancora-se aqui, e aqui que entra a virtude da esperança enquanto uma virtude teologal, numa crença, numa fé. Então ela anda junto com a fé, aqui, que a gente já falou da fé, né? Na bondade e na misericórdia de Deus. Ou seja, Deus é sumo bom, altamente misericordioso, é a pura misericórdia, e ele vai ter piedade dos meus pecados, vai ter piedade de mim, aliás, vai ter piedade de mim pelos meus pecados, por tudo que eu faço contra ele na minha vida, que eu fiz durante a minha jornada. E aqui que está ancorada. Isso aqui só pode vir por graça dele. Perceba? Eu não posso ter... Por isso que é uma virtude teologal. Como é que eu vou... eu não posso, por meios racionais, ter essa crença. Entendeu? Eu posso racionalmente compreendê-la, mas ter essa crença por meios puramente racionais ou de desejos carnais, etc., não é possível. Você precisa de uma infusão de uma graça divina para que te dê essa crença na bondade e misericórdia de Deus de que você pode alcançar e vai alcançar a salvação divina. Você tem alcance à salvação. E aqui está radicada a esperança como uma virtude teologal. Então, essa expectativa de que você pode e irá alcançar a bem-aventurança divina, né? Ou seja, a bem-aventurança eterna, você vai se encontrar com Deus, né? Ancorando-se na crença e na bondade, aliás, e na misericórdia de Deus. Isso é a esperança como virtude teologal. Então, acho que a gente fez aqui algumas distinções entre uma esperança humana, o tipo de bem-aventurança, o que o homem almeja, e o homem e a vida do homem como uma jornada que busca essa bem-aventurança eterna. Né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Eu acho importante a gente comentar assim que quando a gente não reflete, quando a gente não medita sobre a esperança como um todo, pode ser que a gente deixe passar, né, não entenda que as pessoas até têm um pouco dessa compreensão, elas até têm um pouco dessa noção, mas acho que meditar sobre a virtude da esperança traz isso mesmo. Mas a vida humana, ela é naturalmente uma busca, sempre. Então, com o que você vai preencher ou o que você vai buscar faz toda a diferença. Mas assim, a esperança, ela tá sempre. Então, a pessoa ela não tem mais esperança na vida, a pessoa não sabe para onde ir, alguma coisa tem. Às vezes é mesquinha, às vezes ela é distorcida, às vezes ela é fraca ou supérflua, ou às vezes até é uma busca quase imperceptível de tão ridícula que é. Mas alguma coisa está buscando. É impossível uma pessoa viver sem buscar absolutamente nada. Mesmo aquela pessoa que desistiu de tudo. Talvez ela esteja buscando se livrar dos problemas, esteja buscando aliviar o próprio sofrimento, mas algo ela busca, né? Com certeza. E é interessante porque, ainda pensando nessa questão de definição, tem algum dos padres da igreja, não lembro qual que ele falava que a esperança é a âncora da alma, de certa forma, né? E essa é uma frase que sempre me marcou, porque me ajuda a entender de fato a esperança, porque quando eu tenho a esperança, de certa forma é um jeito de eu ancorar a minha confiança em Deus, na bondade de Deus, e conseguir suportar as dificuldades da vida presente. Então, por quê? Porque eu consigo olhar além daquela dificuldade que eu estou passando.
Eu olho para Deus e vejo que existe uma esperança em algo além, algo futuro, né, nessa bem-aventurança eterna, e isso acaba nos dando força, me dando força para enfrentar as dificuldades de hoje, para não desistir, para continuar rezando, para continuar buscando a Deus de certa forma. Então, a esperança, ela traz uma certa base para a gente, de certa forma, porque a gente sabe que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, com certeza, e entra na caridade, mas a esperança, ela traz um certo, tipo, tem algo, tem um lugar que nós estamos buscando, nós vamos chegar nessa felicidade, nós vamos nos encontrar com Deus face a face no final. Então, tudo, apesar de todas as dificuldades, não importa o que esteja acontecendo, tudo vai valer a pena. Então, a esperança, ela é essa virtude que ela traz essa certa alegria antecipada pra gente. A esperança, ela traz um pouco desse gozo, né? Uhum. Exato. Muito bom, muito bom. De fato, né, a esperança, na verdade, ela vai determinar, então, digamos, compreendida da forma que nós já estamos colocando aqui, ela vai determinar, na verdade, a maneira como você enxerga o mundo, né? A maneira como você encara o sofrimento, a maneira como você encara, sei lá, as dificuldades na sua vida, a maneira como você vai levar a sua vida, e tudo. Basicamente, ela vai transformar a sua jornada, transformar a sua busca, essa busca que o Bruno falava, né? Então, ela é uma virtude, que é uma ação, aliás, emocional e espiritual, né? Porque ela abarca as nossas emoções também. E que direciona, nessa ação emocional e espiritual, ela direciona os nossos esforços aqui nessa terra, aqui neste vale de lágrimas, que é exatamente o que é isso aqui, é o vale de lágrimas, né? Convenhamos. Então, ela direciona os nossos esforços para esse bem maior e eterno, né? Então, veja, é somente com a virtude da esperança que você pode compreender por que o Frodo, por exemplo, foi até a Montanha da Perdição sabendo que não havia nenhuma chance. Entende? Porque Helden deu aquele discurso maravilhoso, né? Nos campos lá de Minas Tirith, né? Então é por isso, porque ali a gente está manifestado numa obra literária a ação da virtude da esperança na alma de uma pessoa, né? O que ela faz, de fato. Tolkien não está falando em nenhum momento de uma virtude teologal, de teologia e tudo mais ali na obra dele, mas ele era católico e aquilo se manifestou claramente ali, né? Então esses esforços nossos para esse bem maior e eterno, eles só são possíveis por meio da virtude da esperança. É por causa da virtude da esperança que as carmelitas foram para a guilhotina, lá na França, na Revolução Francesa, cantando hinos de louvor. É por causa da virtude da esperança que os mártires, os primeiros mártires da igreja, eram queimados, decapitados, jogados às feras, etc., felizes. Que levavam os outros a ficarem espantados, né? Caramba, como é que os caras vão para a morte com esse jeito, né? Com essa expressão facial, vão para a morte se amando dessa forma, né? Como ficou famosa essa frase, né? Olha como eles se amam. Então é por causa da virtude da esperança, né? Na verdade, o martírio só é possível por causa da virtude da esperança, né? Sim. É aquela coisa, né, David? Mesmo que eu não tenho certeza, vamos supor, mesmo que eu não tenha certeza da salvação eterna, mas eu tenho absoluta certeza que, apoiado na potência auxiliadora de Deus, nenhum obstáculo será capaz de me separar da salvação, né? Exatamente. E perceba que é uma certeza, assim, eu acho, né, as certezas das verdades teologais, das verdades da teologia, mais, como eu posso dizer, mais certas do que verdades matemáticas. Entende?
Ou seja, é somente porque, assim, eu não daria a minha vida por causa do Teorema de Pitágoras, né? Mas eu daria a minha vida pela cristandade. Eu sem dúvida alguma, não daria a minha vida pela lei da gravitação universal, para defender a lei da gravitação universal, coisa do tipo. Mas eu daria a minha vida, sem a maior sombra de dúvida, por causa de Nosso Senhor Jesus Cristo, do que ele disse, para pegar o que ele disse, etc, etc. Entende? Por quê? Por que acontece isso? Com os meus próprios esforços, não, mas porque isso não é possível, né? Óbvio, mas porque Deus infunde uma graça santificante que me dá essa virtude da esperança, e é por causa dessa esperança na salvação eterna do mundo que há de vir, na promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo, na promessa redentora de Cristo, né? Que abriu as portas dos céus e que nos guia, de fato, para a vida eterna, né? É somente por causa disso que é possível, né? Eu abdicar, inclusive, eu me sacrificar pela minha família, saber que o próprio casamento aqui dentro, né, com a minha esposa, etc., ter filhos, que consome todo o seu tempo, etc., e tudo mais, que tudo isso vale a pena, entendeu? Porque está fazendo parte da minha jornada. Eu só consigo enxergar isso, que faz parte da minha jornada, que está me santificando, está me levando à bem-aventurança eterna. Eu me sacrificar pelos meus filhos, eu me sacrificar pelos meus amigos, eu me sacrificar pelas pessoas, qualquer pessoa ao meu redor. Eu só consigo saber isso por causa dessa virtude da esperança. Se eu não tivesse esperança, eu não tivesse nenhuma expectativa da vida eterna, um casamento, na verdade, assim, sendo bem frio e cru, não vejo motivo algum para um casamento durar a vida inteira. Entende? Se não há esperança na promessa de que há um selo sacramental que está selando aquilo, que é para a vida eterna, que aquilo é um caminho de santificação que está levando ambos os cônjuges para o mesmo lugar, para a mesma bem-aventurança, né, e etc. Se não há isso, né, por quê? Porque, né, principalmente no momento de tensão, dois cônjuges deveriam continuar ou se conciliar. Eu não consigo enxergar um meio de solucionar isso se não houver a virtude da esperança. E assim em todas as relações humanas, em todas as coisas humanas, na verdade, né, no final das contas. Então, perceba que a virtude da esperança aqui, ela tem um impacto absolutamente profundo e absolutamente fundamental, né? Na verdade, ela ancora, como a Fernanda colocou aqui, é a âncora da alma, de fato. Assim, porque todas as nossas ações, etc., vão ser guiadas por ela. Né? E mais ainda, né? A virtude da esperança é a única virtude que é imperfeita aqui nos homens. Porque se fosse perfeita, a gente já estaria satisfeita, né? Então, ela é imperfeita porque ela antecipa, de certa forma, a união com Deus sem estar plenamente alcançada. Porque quando você tem a virtude da esperança, você está já vivendo, né, o reino dos céus. Porque você vai guiar todas as suas ações, toda a sua vida, etc., por meio dela. Né? E então você está antecipando, de certa forma, a união com Deus. Só que não está plenamente realizada. E, portanto, ela é imperfeita. Né? E, mais ainda, a esperança, né, é aquela que vai se tornar obsoleta uma vez que você chega no reino dos céus. Então, é a única... É a virtude, né, que nós vamos perdê-la. Ou melhor, é a virtude que nós devemos esperar perdê-la. Então, há uma recorrência aqui, né, de esperanças. A gente tem que esperar perdê-la, de fato. Né? Porque uma vez que você alcança, você encontrou aquilo que você busca na sua vida, que é a bem-aventurança eterna, o reino dos céus, etc., não há mais sentido para a esperança. Né? Não há mais por que esperar. Não há mais o porquê de você ir atrás. Bom, e aí, como é assim? Tá bom, ela é isso, mas alguém poderia perguntar, como é que eu fortifico, como é que eu tenho essa virtude?
Como é que eu vou ter a virtude da esperança? Como é que eu, Que eu posso crescer também na virtude da esperança, né? como é que eu posso crescer exatamente, né? Como é que eu posso fortalecer ou coisas do tipo, né? Bom, primeiro assim, enquanto virtude teologal, você precisa de uma graça infundida na sua alma, né? Então você, meu filho, milho no chão, não, quer dizer, milho, joelho no chão, cara, não tem essa, vai rezar, entende? Vai rezar e pede pela virtude da esperança. Se você está se sentindo desesperançado, etc., primeira coisa é isso, faça uma oração. A oração, na verdade, é até uma antecipação da esperança e dessa união com Deus, né? A oração só é possível, ela só vai acontecer por causa da esperança, né? Também, em certo sentido. Então, você não tem esperança, eu quero fazer oração. Faz a oração do jeito que você está, pede, entende? Peça. E depois, né? Então, pedindo isso, né? Você precisa estudar as Sagradas Escrituras, você precisa estudar o reino do céu, você precisa conhecer com a sua inteligência aquilo que a sua vontade vai querer, porque a inteligência vai guiar o que a sua vontade vai querer. Então, se você quer chegar lá, você já tem um mínimo resquício da virtude da esperança ali sendo plantado no seu coração. Deus é misericordioso, Deus é suma bondade, então ele vai infundir. Na verdade, ele sempre infunde, né? A resposta a essa infusão é que você precisa dar, tá? Então isso envolve você ter uma esperança em Cristo, você saber o que é a obra redentora de Cristo. Mas não é só saber enquanto história, né? É você vivenciar aquilo de fato, de enxergar a sua própria vida, principalmente no momento de sofrimento, como uma coparticipação, uma corredenção. Ou seja, aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está enfrentando, aquelas dificuldades, etc., né? Você começar a enxergar elas de fato como obras que coparticipam, que ajudam na corredenção das almas, né? Você está se sacrificando. E à medida que você começar a fazer isso, você vai estar fortificando a sua virtude da esperança, né? E perceba que daí, uma vez que você tenha isso, né, você tenha essa virtude, ela vai começar a fortalecer em você algumas coisas, né? Tipo a coragem. Você vai ser muito mais corajoso, entende? Porque você nada mais vai importar. Eu vou perder tudo, etc, etc. Cara, isso aqui não importa, entende? Tudo aqui poxa, perdi meu emprego, perdi. Pô, tudo bem, tem pessoas que vão sofrer, mas o sofrimento já tem outro sentido para você, entende? Todo sofrimento que você vai passar já ganha sentido, não é que tem outro sentido, ganha sentido, porque o sofrimento sem a cruz não tem sentido. O sofrimento só ganha sentido, só tem sentido com a cruz, né? E a virtude da esperança que te dá isso, que te dá essa visão, entende? Então tudo isso, você vai tendo mais coragem, você vai tendo coragem para enfrentar as coisas da vida, para ir lá buscar, agir, etc, e mudar o mundo. De fato, mudar o mundo, de fato, né? Mudar as pessoas que estão ao seu redor, mudar a situação que está o mundo e tudo mais. Ok, você pode pensar, tá, mas a minha ação aqui no mundo, ela é ínfima, né? Eu não consigo mudar um sistema de governo, porque eu não sou um político, não estou no governo, não consigo dar um golpe de Estado, etc, etc, etc. Bom, você pode ter dois caminhos, você pode agir para tentar chegar lá e dar um golpe de Estado, né? Ou você pode, entra na carreira política, né? Vai lá e etc, faz tudo assim. Ou você pode simplesmente transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Pequenas ações, pequenos atos, né? E você vai tendo, se você viver de acordo com a esperança, as pessoas vão lutar. E aqueles que estão ao seu redor vão olhar para você e vão dizer o seguinte: pô, tem alguma coisa diferente aqui. O David está agindo, ele é diferente. Ele está sofrendo, está com câncer terminal e está rindo. Entende? É a mesma coisa dos mártires ou das carmelitas, né? Quantas pessoas não se converteram vendo as carmelitas?
E hoje, até hoje, né, ouvindo a história, não se convertem. Eu tenho amigos que se converteram só de ouvir a história de Santa Bernadette. Do jeito que aquela menina viveu. Entende? Então, e perceba que isso é um impacto numa alma, e isso vale muito mais do que um golpe de Estado, do que mudar um sistema político, de qualquer outra coisa. Uma alma salva vale muito mais do que qualquer outra coisa, entendeu? E é esse o impacto real que você faz no mundo. Esse é o impacto real mesmo, de fato. Que só acontece ali com a virtude da esperança. E ela vai prevenir, então, uma vez que você a tem, o que tudo isso faz? Previne, fortalece sua coragem, previne o desânimo, né? E incentiva a perseverança, para você perseverar. Então, se você tem problema de perseverança, no final das contas é problema de esperança, né? E não de perseverança, porque você não consegue perseverar, né? De fato. E também de desânimo, se você estou desanimado, acorda desanimado. Sim, é óbvio que você vai ter oscilações de humor ao longo da sua vida, que você vai ter dias que você vai acordar mais cabisbaixo, mais triste, etc. E outros dias não. Não é que a virtude da esperança vai entrar aqui e você não vai ser um ser humano, entendeu? Que tem emoções e hormônios e etc. que estão se movimentando aqui o tempo inteiro e pronto, né? Entretanto, né, você vai agir de forma muito mais racional e corajosa diante dessas situações e vai prevenir aquele desânimo, né? O desânimo, no final das contas, ele é inimigo, ele é arma do inimigo, né? Arma do demônio. A tristeza é a arma do demônio, entende? Uma pessoa que tem a esperança, ela não é triste. Vide as carmelitas indo para a guilhotina cantando hinos de louvor. Vide os mártires morrendo com um sorriso na face. Os caras sendo queimados lá e sorrindo. É isso. E é por isso, então, que C.S. Lewis escreveu nos seus livros, né, que é mais importante que o céu exista do que alguém vá para lá. Por quê? Porque o céu é a bem-aventurança, né? Então, é somente porque há bem-aventurança que há a esperança. Então, é somente porque há o céu que é possível a esperança. Então, se você... Imagina viver num mundo em que não há esperança. Imagina, já pensou? Em que as pessoas... Assim, para você que talvez que não tenha a virtude da esperança, beleza, esse é o mundo que eu vivo, né? É normal. Agora, imagina todas as pessoas vivendo como você. É desesperador, não tem como, assim, não dá. Não dá, simplesmente acontece, porque assim, cada um ia viver por si próprio, um egoísmo total, uma sociedade individualista. Caramba, David, você está descrevendo o mundo atual? Exatamente, é mais ou menos por aí. Inclusive, a Fernanda deu um spoiler aí, né? Seria uma sociedade desesperada ou presunçosa. Né? Desesperada, que é aquele que, tipo, acha que a salvação é impossível. Que isso parte, querendo ou não, do vício ali. O inferno, exato. Sim. Ou presunçoso, né? Ou seja, com as minhas próprias forças eu consigo chegar até lá sozinho, totalmente ensoberbado, egoísta, né? Enfim. Não preciso esperar nada, eu consigo sozinho, né? Que é o que acontece. E é engraçado porque essas duas tendências, né? Tipo, pensando assim, pra mim, seria desesperador. Eu não conseguiria viver sem a esperança, porque pra mim todas as coisas perderiam sentido. Peraí, por exemplo, se não tem o céu, tudo perde sentido. Então, e todos esses sofrimentos que a gente passa, e, por exemplo, meu pai já é falecido. Então, eu tenho a esperança de que eu rezo sempre pelo meu pai, peço que rezem também todos os ouvintes que puderem, mas eu tenho a esperança que meu pai está no céu. Recentemente, a gente perdeu uma amiga que faleceu após o parto, né? E foi, assim, uma situação muito triste. Mas a gente tem a esperança... Não fala isso agora, estou... Não, mas o caso dela foi muito, muito assim, fora da curva. Completamente. Foi só coincidência. Exato, ela não faleceu do parto, ela faleceu de aneurisma, então não tem. Mas a gente tinha visto que ela estava indo para o parto, então a gente estava falando com ela e de repente ela faleceu.
Foi um aneurisma que estourou. E assim, muito triste mesmo, assim, todo mundo ficou bem, bem triste, mas ao mesmo tempo, essa esperança, porque eu falei que a gente viveu até uma experiência bonita, ela tinha se confessado, ela tinha recebido os sacramentos, ela tinha pedido a unção dos enfermos, tinha conversado com todo mundo sobre educar os filhos na fé, sabe, coisas assim que não são normais para uma mãe que está indo ter seu segundo filho, e aí eu falei, caramba, de certa forma parece que Deus prepara todas as coisas, e a gente tem a esperança, creio e rezo para que ela esteja no céu, então essa esperança acaba até consolando a gente nesses momentos difíceis, quando a gente até brinca, a gente devia ficar feliz, porque ela tá melhor que a gente tá aqui sofrendo e ela tá lá no céu, mas a gente fica triste porque a gente sente saudade, é normal, entra em toda essa questão humana. Então, assim, para mim, pensar não ter a esperança é desesperador, porque todas essas coisas perderam sentido. E, ao mesmo tempo, meditar sobre a esperança, meditar sobre a esperança não, meditar sobre a bem-aventurança futura, meditar sobre o céu é uma coisa que me ajuda muito, e eu gosto muito de fazer, porque quando eu faço isso, é muito mais fácil para mim perseverar, é muito mais fácil para mim acolher o sofrimento com alegria, é muito mais fácil para mim manter a minha vida de oração, buscar cada vez mais a Deus. Quando eu percebo que quando eu não busco, não medito sobre isso, não medito sobre o céu, não medito sobre o futuro, sobre Deus, etc., parece que é mais difícil perseverar. Então, realmente, você vê que a perseverança ela está muito ligada com a esperança, porque quando eu estou muito voltada para as coisas mundanas, para as coisas terrenas, de certa forma, para aquilo que é a realidade de agora, para o hoje, eu tenho dificuldade até em manter meus propósitos de oração, minha rotina de oração, porque eu quero, sei lá, às vezes acho que alguma coisa do trabalho é mais importante do que a minha rotina de oração. Mas aí quando eu paro e medito sobre a bem-aventurança futura, eu falo, não, peraí, o mais importante é a minha vida de oração, o mais importante é meu relacionamento com Deus. As coisas de agora não tem tanto, claro, tem sua importância, óbvio, porque também se não trabalha não come, né? Não tem jeito. Mas não é o mais importante. O mais importante é a minha vida com Deus. Então, quanto mais eu medito realmente sobre a bem-aventurança, mais fácil fica viver a vida presente. E quanto menos eu medito, quanto mais eu me apego às coisas temporais, mais difícil é perseverar, mais difícil é realmente buscar a Deus e amar a Deus. É muito interessante isso, né? Sim. Como as coisas estão vinculadas. É legal como que age o dom do temor, né? Então esse dom do temor aí que é você se submeter totalmente à vontade de Deus, né? E o dom do temor que é tão importante para o crescimento na esperança, para o crescimento na humildade, na temperança, né? Que é você voltar a olhar para aquilo que realmente importa, né? Sim. É que só tem uma coisa que importa, né? É só isso. O que importa? Qual é a coisa mais importante do mundo? A coisa mais importante do mundo é a salvação da tua alma. Acabou. Porque o que é isso que esse mundo que a gente está descrevendo em que não há esperança? Esse mundo é o inferno. Existem só 2 lugares em que não há esperança: o céu e o inferno. Tá? No inferno, no céu, você tem a bem-aventurança. Aquilo que você buscava é alcançado. No inferno, você não tem e sabe que jamais terá. Então, há uma desesperança total. Entende? Deus nos livre do inferno, né? Não é só Deus me livre, Deus nos livre, porque, meu Deus, é muito... Exatamente. Então, imagina o nível de sofrimento de uma alma que está lá. Nossa. Que, aliás, quais são esses pecados contra a esperança que o Lucas falou ali antes? Que são a presunção e o desespero, são os principais pecados, né, contra a esperança, né? Que eles desviam a gente do caminho correto, né? E que, como a gente está falando aqui, né, no final das contas, né, é por causa da virtude da esperança que você realiza, que você tem essa noção de que a única coisa que importa nesse mundo é a salvação da tua alma, entende? E daqueles que estão próximos de você. É isso. E você sabe que assim, as coisas terrenas, como a Fernanda falou, né? Elas são necessárias. Você tem aqui, você vive, etc, etc. O problema, né, é que quando você torna essas coisas, quando você se apega às coisas terrenas, né? E não as vive com desapego,
Mas só é possível viver as coisas terrenas com desapego quando você tem ciente na sua vida, nessa sua jornada, que você está vivendo as coisas terrenas por causa dessa busca aí, desse bem maior que você quer alcançar. E que, portanto, as coisas terrenas são um caminho de santificação para você. Sim. Né? Eu digo assim, tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, você, sei lá, passou correndo ali, bateu o mindinho na quina do sofá. Cara, coisa terrível. Dói demais, etc. Você tem duas opções diante disso. Né? Uma é você ficar pé da vida e chutar o sofá. Duas ou mais opções, mas duas bem óbvias. Uma é ficar pé da vida e chutar o sofá. E outra é você usar essa coisa mundana, absolutamente mundana que aconteceu com você, né, para suportar aquela dor, oferecer aquela dor em sacrifício para alguém. Exato. Percebe a diferença de mentalidade, a diferença de atitude? O que está te levando a alcançar a bem-aventurança eterna? E o que está te levando à desesperança eterna? Entende? É você ficar pé da vida e se ceder às suas emoções, às suas paixões. E veja, isso não vai acontecer da noite pro dia, né? Ou seja, não é, tá, nossa, caramba, tô vivendo minha vida aqui, tô cedendo, tô muito mundano, vou parar de ser mundano. Não é amanhã que você vai virar uma Carmelita e vai virar Santa Teresa d'Ávila ou coisa do tipo, né? Não é assim, né? É à medida que você vai fazendo escolhas e se tornando consciente na sua vida desse tipo de coisa. Né? Mas para isso você precisa ter essa virtude da esperança. Porque senão você não vai fazer isso. Para que eu vou fazer isso? Né? Para que eu vou mortificar o meu pensamento? Para que eu vou mortificar a minha dor ali que eu senti? Vou xingar esse sofá desgraçado que está aqui, ou xingo a minha esposa lá que tá colocando esse sofá num lugar que não devia, entende? Coisa do tipo. Por que eu vou relevar? Ou por que eu vou admitir meus próprios erros? Para quê? Né? Sobre isso que você está falando, David, é muito interessante. 2 pontos assim, que eu acho bem importante de reforçar. Primeiro é que a virtude da esperança é uma virtude teologal, e uma virtude infusa, desculpa. Dado que ela é uma virtude infusa, é necessário que Deus infunda em nós essa esperança. Claro que a gente pode, né, buscar de forma humana, mas alcançar ela como se deve, né, de forma sobre-humana, né, de forma heróica, a gente precisa da ação de Deus. E também outra coisa importante de pontuar, e eu vou linkar essas duas coisas, é que ela pressupõe algo a esperar. Ou seja, ela pressupõe a fé. Então, é muito interessante como as virtudes elas sempre estão conectadas, né? Então, é necessário a fé para que a virtude da esperança de fato floresça e que Deus infunda em nós essa virtude. Então, elas estão intimamente ligadas. Então, dado isso, a gente sabe que só Deus pode infundir como se deve a virtude da esperança e que é necessário a fé. Fica muito óbvio que a melhor forma da gente conquistar ela e o que mais a gente precisa fazer para exercitar e que a única forma de que não vai acontecer da noite pro dia é a oração, é a vida em Deus, onde a gente vai aumentando a fé, né, como o Padre Paulo fala sempre nos vídeos dele, né, de fé em fé a gente vai crescendo, né? E aí rezando, colocando em oração e pedindo essas virtudes é que de fato, né, a nossa vida vai sendo transformada. E aí uma virtude se instala, com ela outras virtudes se instalam, outras virtudes são conquistadas, outras virtudes são infundidas, e esse é o caminho para a santidade. Né? Exatamente. Carrilhão e ainda nisso que você falou, Bruno, é interessante porque é isso. Você precisa rezar, né? Pedir a graça da esperança através da fé, e aí na oração, na meditação, que é uma coisa que me ajuda muito, né? Meditar sobre a bem-aventurança, porque isso vai aumentando, parece, a esperança na gente. E aí, isso particularmente me leva sempre à caridade, porque eu não consigo meditar na bem-aventurança e, por exemplo, não rezar pelas almas do purgatório. Não dá. Ficaria desconexo. Eu não consigo meditar sobre a bem-aventurança e não rezar pela conversão das pessoas. Pela minha própria primeiro, né, porque eu preciso sempre me converter, mas também pela conversão dos meus amigos, dos meus familiares e do mundo, porque a gente olha para o mundo, a gente vê um mundo que está sem esperança, um mundo que está no desespero, um mundo que está tá cada vez pior. Então, quando a gente, pelo menos para mim, a minha experiência é quanto mais eu rezo, mais eu medito na esperança, mais aumenta em mim o desejo de que
nós possamos de fato alcançar a bem-aventurança, nós possamos de fato nos encontrar com Deus face a face e rezar pelos outros também, pelas almas do purgatório, pelas pessoas que eu conheço, pelas pessoas que cruzaram meu caminho, pelas pessoas que precisam, que estão sofrendo. Então vai até aumentando em nós a virtude da caridade, de certa forma. Então é muito legal. Sim. Eu acho que, sim, para o pessoal que quer se aprofundar um pouco mais na virtude da esperança, né? Que aqui a gente assim, no que a gente está falando aqui, a gente está falando, assim, digamos que é o básico do básico, né? Teria muita coisa, livros para ser escritos, etc., sobre essa virtude. Então, para o pessoal que quiser se aprofundar, vale recomendar a carta encíclica do Papa Bento XVI, Spes Salvi, né? Que é uma carta encíclica que trata justamente sobre a virtude da esperança, né? E relaciona com outras virtudes, né? Nessa carta encíclica, né? Então vale muito a pena. Olha, Bento XVI escreve nessa carta aí o seguinte, ele diz lá o seguinte: precisamos das esperanças maiores e menores que nos mantêm seguindo dia a dia. Mas elas não são suficientes sem a grande esperança, que deve superar tudo ou mais. Essa grande esperança só pode ser Deus, que abrange toda a realidade e que pode nos conceder o que nós, por nós mesmos, não podemos alcançar. Então perceba, primeiro, a profundidade do que o Santo Padre está dizendo aqui, né? Ou seja, o Santo Padre está dizendo que basicamente é a virtude da esperança ou melhor, a esperança com E maiúsculo que alimenta as esperanças com E minúsculo. Ou seja, é por causa dessa grande esperança aí. E que de fato, né, é isso que essa virtude faz, né? Que ela nos transforma, realmente nos dá esse sentido para a nossa vida. Ela dá esse sentido, né? Como continua até Bento XVI nessa carta especial, né? Falando sobre a esperança. De novo, ele fala que ter esperança cristã significa conhecer o mal e ainda assim ir ao encontro do futuro com confiança. Ou seja, saber que o mundo é maldoso não tem problema algum. Você vai ao encontro do futuro com confiança. É aquela famosa frase do Tolkien que eu vivo repetindo, né? A história é uma grande derrota com respingos da vitória final. Entende? E é essa sabedoria da vitória final que faz eu ir ao encontro, que faz o Frodo ir até Mordor, que faz o Théoden ir lá e se sacrificar, entendeu? Faz tudo isso acontecer. Continua Bento XVI, o cerne da fé repousa em aceitar ser amado por Deus e, portanto, crer e dizer sim, né? Não apenas a ele, mas à criação, às criaturas, acima de tudo, aos homens, tentar ver a imagem de Deus em cada pessoa e assim tornar-se um amante. Perfeito. Não mais nada, né? Dito isso, acho que podemos concluir, né? Com certeza. Uma santas e sábias palavras. Estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast, né? E hoje nós falamos aí sobre a virtude teologal da esperança, certo? E acredito que a próxima virtude da caridade vai demorar um pouquinho mais, né, David? Eu acho que sim. Vai gravar criança no colo, né? Daí com mais uma no colo aqui. Mais um, né? Exatamente. Mas muito obrigado, viu, David, novamente aí pela aula. Dessa vez aqui é aula, catequese, né? E a gente sempre fica muito feliz aí quando tem a sua presença aqui, tá bom? Seja sempre bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui. E acredito que seja isso, né? Reforçando os links, né, que nós passamos lá no início.
Todos eles estão aqui na descrição. Acompanha aí o trabalho do David. Se você ainda não segue a gente também, o link vai estar lá na descrição para facilitar, certo? E para encerrar a série das virtudes teologais, né? Aguardamos aqui o David para uma próxima gravação. Aí, vamos aguardar aí com muita esperança. A esperança foi minúsculo, né? Exato, exatamente. Por causa da com E maiúsculo. Exatamente. E aquela, para falar sobre aquela que é a maior das virtudes teologais. Exato. É isso então. Muito bem, certo? Agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e a força do bacon esteja com você.